Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Pedir que Deus nos conduza à sua vontade, a gente possa entender o que Deus tem para nós, o propósito de Ele ter nos trazido para cá nessa noite, sem dúvida é adorá-lo, bendizê-lo, estarmos juntos aqui em comunhão, na comunhão de Cristo e na comunhão uns com os outros. Mas o Senhor há de falar aos nossos corações, mais uma vez, pela sua palavra. Vamos pedir a Deus que nossos corações estejam, de fato, receptivos àquilo que o Senhor tem para nós, mais uma vez, nesta noite. Oremos. Santo e amado Deus, mais uma vez eu te louvo. Muito obrigado pela nossa escola dominical, pelo nosso tempo juntos até agora, Deus. O Senhor é um Deus maravilhosamente bom. O Senhor cuida de nós, ó Pai, e eu te louvo por isso. Deus Santo, fala conosco, trata nossos corações. Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos tire da acomodação, da ociosidade. Nos inquieta, ó Pai, a ouvir a Tua palavra com o desejo de nos questionar, ó Pai, o que eu vou fazer com isso? Não deixa, ó Pai, que estejamos aqui ouvindo a Tua palavra apenas como ouvintes, sem a zelosa preocupação de tomar atitudes diante daquilo que o Senhor vai nos ensinar, vai falar conosco, vai, mais uma vez, pela Tua bondade e misericórdia, trazer aos nossos corações. Nos inquieta, Senhor, a sermos ouvintes praticantes da Tua palavra, do que temos aprendido. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quantos Josés nós temos aqui? Levante a mão. Quantos Josés? Quem tem José no nome aqui? Levante a mão, por favor. Fica a mão levantada, Edilson. Mão levantada. Quantos tem um José na família? Levante a mão. Fica levantado. Quantos tem um José no colega no trabalho? Fica levantado. Um José no trabalho. Um colega José no trabalho. Na escola. Olha, maciça maioria aqui tem um José na vida. Podem baixar. Não tem quem passe na vida sem um Zé. Você tem que ter um Zé. Você tem um Zé na tua vida, né? O namorado da Larissa está no 3º ano do Palavra da Vida. E não sei não, se não vamos dar uma laçada nele e trazer ele para cá. Mas será mais um Zé em nossa vida, né? Nossa vida é cercada de Zés, os Zés da vida. E, de fato, José é um nome comum, bastante comum. A Bíblia dá uma tremenda de uma atenção para os Josés. É interessante. Eu separei apenas 3 para a gente, na verdade 4. O quarto nós vamos gastar um pouquinho de tempo pensando nele. Mas nós temos uns Josés muito interessantes na Bíblia. O primeiro deles é o filho de Jacó, um homem extremamente íntegro, temente a Deus, um camarada que teve uma oportunidade de ter uma influência muito violenta sobre o seu povo, livrando o seu povo de uma grande fome, talvez até mesmo da extinção. Temos um outro José, bastante conhecido, que é o nosso José, marido de Maria, um homem extremamente obediente a Deus quanto aos eventos que aconteceriam com Maria. Criou Jesus, zelou pelo crescimento de Jesus enquanto pôde. Provavelmente José morreu nos 12 anos de Jesus, provavelmente por aí. Mas um homem piedoso, um homem crente. Falamos há pouco na classe de doutrina sobre o nosso querido José de Arimateia, um homem que não temeu de forma alguma ser identificado com Jesus, mandou retirar o corpo de Jesus da cruz após sua morte. E temos uma outra sequência de José, se a gente for procurando, encontraria mais um monte, mas os Josés têm uma participação muito bacana na Bíblia. Mas eu quero gastar um tempinho com os irmãos falando de um outro José da Bíblia, o Zé. E nós vamos, com esse Zé da Bíblia, que daqui a pouco eu vou apresentar, esse outro Zé, vamos conhecer de forma bem prática 3 atitudes que esse José, que eu vou já dizer quem é, teve. E eu queria que nós começássemos a bater na seguinte tecla aqui agora. Vocês lembram da propaganda da Oi? Telefone celular, Oi. Até passou essa fase. Seja um ligador. Lembram disso? Lembram? Seja um ligador.
Eu quero começar com a seguinte proposta. Meu desejo é que a gente chegue ao final do culto com você totalmente comprometido, não com a Oi, em ser um ligador, mas comprometido com o Senhor da tua salvação, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, a ser um abençoador. Amém? Então vamos ver 3 maneiras que esse Zé aqui, que eu vou dizer quem é, como nós poderemos ser abençoadores, pessoas que cuidam de pessoas, gente que cuida de gente, gente que abençoa. Abram suas Bíblias inicialmente em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Vamos ler os versos 36 e 37. Você vai colocar na sua Bíblia aí, mas eu vou colocar também aqui no slide. Diz assim, 36 e 37, capítulo 4 de Atos, diz assim: José, vamos ler juntos? Você acompanha aqui no slide? Pode. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Irmãos, eu creio que a primeira atitude abençoadora que a gente precisa aprender a ter é a da contribuição. Precisamos aprender a ter uma atitude pronta, ou uma contribuição, ou contribuir com prontidão e com voluntariedade. Já já você vai entender o que eu quero dizer com isso. É claro, você já observou que eu estou falando o nosso Zé é um Zé de Chipre. E depois ele foi chamado pelos apóstolos de Barnabé. E Barnabé significa filho da consolação. Ou um outro adjetivo para o nome Barnabé que me chama a atenção é encorajador. Barnabé também significa aquele que encoraja. E o nosso José, o nosso Zé, que quero gastar um tempo aqui, a Bíblia teve o cuidado, interessante, né, de dizer de onde ele era, o seu nome antes de ser, então, renomeado de Barnabé, e o significado desse nome, aquele que consola ou aquele que encoraja. Mas é bastante interessante a gente observar algumas coisas aqui no contexto desse trecho. A igreja em Jerusalém estava passando por apertos, por perseguições, por problemas. Os apóstolos estavam sendo perseguidos, presos. Os crentes estavam sendo ameaçados, marginalizados pela sociedade, estavam passando privações. E quando eu digo crentes passando privações, falo no sentido, como disse um pouco semana passada, Pedro ali com aqueles crentes lá da Ásia Menor, passando apertos grandes com as perseguições que Nero vinha fazer. E aqui o contexto não era muito diferente, não. As perseguições eram políticas, sociais, discriminatórias, tudo por causa da fé que esses homens tinham em Cristo Jesus, e eles eram perseguidos por isso. Na nossa realidade, na nossa cultura, no nosso país, a gente não tem explícita uma perseguição, mas implícita temos. Vocês estão acompanhando aí as situações com esse, que eu falava até no carro hoje, com o nome dele, Jean, aquele deputado federal, Jean Williams, né? Um cidadão completamente moralmente desenquadrado de valores bíblicos, falando das maiores atrocidades em relação à realidade da sexualidade do homem e da mulher. E da outra ponta temos lá o outro deputado na Assembleia de Deus, aí é o Marcos Feliciano, que levando a coisa para um extremo, na minha opinião, ignorante, tratando a coisa certa da forma completamente errada. E nós aqui no meio, olhando e vivenciando a realidade
da homossexualidade, da promiscuidade sendo algo legal, apreciado e acolhido pela sociedade. Nós nos tornamos, os crentes no Senhor Jesus, os que marginalizam, e o grupo, então, que decidiu que o normal é o anormal, os que devem ser aceitos e amados não tem problema, aceitos não. Desejar que eles tenham um encontro com o meu Senhor e Salvador, Jesus, é o que eu desejo intensamente. Mas se você fica na omissão em relação a esses temas, você até vai levando a vidinha de crente numa boa, mas se você se posiciona, você vai sofrer perseguição. Se você se posiciona a respeito de coisas simples, como, por exemplo, a verdade, no ambiente de trabalho, você ser aquela pessoa que vai falar a verdade, sempre. Que você não vai mentir, nem pelo seu patrão, e nem por você, nem por ninguém. Você vai falar sempre a verdade para ele e por ele, seu patrão, no caso. Aí você se posicionar a respeito da sua sexualidade, preservando-se como sem ter relações sexuais até o casamento, no mundo onde o anormal é isso. Se você se posicionar em valores bíblicos, no que diz respeito à santificação, por exemplo, você vai ser um anormal nesse mundo, você vai sofrer perseguição. Você vai estar nadando na contramão da corrente. Poucos estarão com você. A Bíblia nos deixa muito tranquilos que eu e Cristo já sou a maioria, mas uma multidão de pessoas vão estar talvez ao nosso redor com o dedo apontado, e você é doido. E você é isso ou você é aquilo. Então, se você não estiver numa vida acomodada, se você não estiver numa vida adormecida espiritualmente, você vai estar percebendo sim que há uma pressão social muito grande contra a integridade doutrinária, contra a fidelidade doutrinária, perseverança em valores fundamentais da fé. Eu creio que esse povo de Jerusalém passava por isso. A reação da igreja naqueles dias não foi a de vítima, não. A igreja de Jerusalém, ela, pelo contrário, ela reagiu fortemente, indo na direção dos perseguidos. Naquele contexto, havia uma pressão até para que eles não pudessem comprar comida. Os crentes eram discriminados nesse ponto, os cristãos dos dias de Atos dos Apóstolos. A coisa era muito violenta, e a igreja se movimentou. Os que tinham um pouco mais agiram com bastante dedicação e compromisso com ajudarem os mais pobres, os mais carentes. A igreja estava se organizando ali em Atos 4. A igreja dos crentes estavam aparecendo, as pressões vinham, e aqueles que podiam, tinham um pouco mais, participavam efetivamente, enxergando as necessidades, e não somente enxergando, indo na direção das necessidades e partilhando o que tinham, fazendo o que podiam. E nesse ambiente aparece o nosso querido Zé, o Barnabé. Ele surge aqui. A diferença que a Bíblia nos mostra na vida de Barnabé, em relação ao capítulo 5, que logo depois aqui em Atos 5 a gente vê Ananias e Safira tendo uma postura dentro desta mesma igreja que Barnabé estava. Porém, Ananias e Safira tiveram uma postura completamente diferente no que diz respeito a olhar as necessidades das pessoas e suprir de uma forma absolutamente liberal naquele contexto ali de Atos. Barnabé foi algo espetacular. Ele teve uma postura de mordomia, e mordomia aqui literalmente é no sentido de ideia de servidão, de servir com o que podia aqueles que estavam ao seu redor, administrando os seus bens em função da necessidade daqueles que estavam ao seu redor. Ele via Deus como dono de tudo que ele tinha, e não ele o dono e Deus aquele apenas que lhe dava o que ele precisava. Não, ele via que tudo o que ele tinha pertencia antes ao Senhor. Ele não passava de um administrador dos recursos do seu rei. Irmãos, essa perspectiva de ter, debaixo da ideia principal de que tenho aquilo que Deus me deu para cuidar, nos coloca numa postura de prontidão, de compartilhar o que temos, de servir com o que temos e com o que somos, muito grande. Mas quando assumimos as coisas como se fossem
única e suficientemente nossas. Deus não passou de um cooperador para aquilo que eu tenho. Dificilmente eu tenho uma postura de contribuição, de participação na necessidade dos outros, porque eu tenho um medo terrível de ficar sem. Mas quando entendo que foi Deus quem me deu, eu não temo. Porque Deus, Ele cuida de mim como sempre cuidou, Ele me deu o que eu tenho para que eu possa também cuidar de outros. Ele vai com essa perspectiva de dar de Deus, e eu com a perspectiva de dar ou de servir com aquilo que tenho recebido. Não tem como esse mecanismo não funcionar num processo muito natural e santo. Mas quando não enxergamos aquilo que temos dessa forma, somos mesquinhos, somos avarentos, é complicado. Havia então no nosso Zé Barnabé uma postura de contentamento muito grande, havia uma prontidão de serviço, acima de tudo havia uma voluntariedade. Irmãos, eu sinto falta dessas coisas, em primeiro lugar, em mim. Estava aqui na Torre de Vigia, inclusive foi uma bênção. Tivemos 66 pessoas orando aqui, de 10 às 2 horas da manhã. E eu louvo a Deus e espero que a gente vamos ter outra torre agora, maio, junho vamos ter outra torre. Espero que você se veja encorajado a vir para cá, que a gente possa, se Deus permitir, ter toda a igreja aqui orando nesse pequeno horário tão curto, mas de tão grande valor para a nossa vida como igreja. Porque só assim, com esse nível de comprometimento básico, nós vamos aprender a ter essa prontidão para contribuir, vamos ter aquela prontidão para servir, vamos ter voluntariedade, vamos ter iniciativa. Barnabé não foi uma pessoa sem iniciativa. Barnabé foi tremendamente intencional naquilo que ele fazia. Ele não estava nas coisas por acaso. Ele não se comprometia com as coisas por acidente. Ele foi intencional no cuidar, no ajudar aquela igreja, aquelas pessoas daquela igreja a saírem daquele aperto. Prontidão para servir, voluntariedade, intencionalidade. Amados, você quer ser um abençoador? Então a gente vai ter que pedir a Deus: Senhor, me dá prontidão para servir, me dá desejo de contribuir com a obra do Senhor, com voluntariedade, com intenção. Eu vou fazer isso por causa disso, não acidentalmente. Eu vou porque eu tenho que ir. Não, é intencional meu estar aqui, é intencional meu procurar necessidades e não apenas para ficar levantando problemas, mas para cooperar com a solução do problema. Eu quero ser um abençoador. Quem quer ser um abençoador aqui, diga amém. Pois é, olha só a coisa boa. Mas a gente tem que fazer uma pergunta importante, se a gente de fato quer ser aquele que abençoa. Como anda a nossa disponibilidade? Não responde rápido, não, porque a resposta rápida dessa pergunta é a seguinte: não tenho tempo. Essa é a resposta rápida à questão disponibilidade. Eu quero, mas não dá. Eu quero, mas não tenho tempo. Irmãos, essa expressão, esse verbo, intencionalidade, ser intencional, não tem saído da minha cabeça. Eu falei do Torre de Vigia por causa daquele quadro ali, orar pela sua vida pessoal. E está lá, tempo devocional ou devocional. Quais são os outros itens? Me lembrem aí. Oi? Comunhão com Deus. Qual é o outro que estava lá? Oi? Vida de oração. Tem mais um? Testemunho. Oi? Alvos da igreja não era de cá? É aquele do cantinho ali, vida. Oi? Comunhão com ele. Pois é. Eu comecei a perguntar aquilo para mim. Devocional. Resposta que eu dei para mim: tenho que melhorar. Resposta que a gente costuma dar aqui, né? Eu perguntei para mim: tenho que melhorar. Eu leio a beça, leio um monte de coisa, mas se eu der uma bobeira, eu não faço uma devocional para mim. Eu faço devocional para vocês o tempo todo. E eu pensei: Senhor, eu tenho que melhorar. Compromisso com a minha igreja, comprometimento com Deus. Senhor, será que eu não tivesse sido chamado para ser pastor desta igreja, eu estaria aqui? Você vai perguntar, me questionar.
Irmãos, se nós não formos decididamente intencionais, você vai vir à igreja por causa do cargo que você tem, do cargo. Você vai vir à igreja porque algum interesse você tem, ou amizade, ou convivência com um ou com outro, algum tipo de comprometimento que você tem, moral ou familiar, com um ou com outro, e Deus se torna o terceiro, quarto motivo que você veio à igreja. Então essa pergunta não é uma pergunta simples, não. Como anda a nossa intencionalidade? O que eu estou fazendo aqui? Estou por pressão ou porque realmente é a minha intenção? Eu planejei a semana inteira estar aqui adorando ao meu Senhor Jesus com os meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus para ser tocado, chamado, movido a ser um homem ou uma mulher melhor para o Senhor. Qual a sua intenção? Qual a sua disponibilidade para isso? Irmãos, a gente precisa estar realmente, extremamente pronto, disposto a voluntariamente contribuir e ser bênção. A gente pensa, quando eu falo contribuir, a primeira coisa que vem é dinheiro. É ou não é, irmãos? Você já me ouviu falar de contribuir aqui algumas vezes e vem na cabeça, o pastor está falando de dízimo hoje. O pastor vai pregar sobre dízimo hoje. E eu não tenho problema nenhum em pregar sobre dízimo, porque dízimo é bíblico. É aquele que obedece, o Senhor abençoa mesmo. Não tenho a menor dúvida disso. Tanto nesta área como em qualquer outra área, se nós nos prontificarmos a nos sujeitar ao Senhor naquilo que a Bíblia nos orienta, vamos ser abençoados, porque Deus tem prazer naquele que obedece. Mas a questão é a seguinte, irmãos, contribuir é muito mais do que dar seu dinheiro. Contribuir é muito mais do que entregar seu dízimo. Contribuir com a tua igreja, ser bênção, ser um abençoador, é tomar a decisão de dar de você. Dar de você. Doe-se. Não é um dedinho, não. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse, olha, eu vou dar meu braço por vocês na cruz. Qual o valor de Jesus dar o braço para morrer na cruz? A coisa não teria significado, não teria proveito. Nem Jesus mesmo teria ido para a cruz, porque um cordeiro despedaçado não tinha valor nenhum no altar de sacrifício. O cordeiro precisaria estar perfeito e completo. O nosso maior problema em relação ao nosso desejo de abençoar, que eu tenho convicção que todos vocês têm vontade de abençoar. O problema é que na hora de eu dar de mim, eu dou um braço. E com hora marcada para pegar de volta. A nossa validade, a nossa durabilidade no desejo de sermos abençoadores é muito curta. E nós temos que relacionar isso com o amor de Deus. Deus não nos abençoa com data marcada ou com prazo de validade. Simplesmente a Bíblia diz que Ele abençoa. A Bíblia diz que Deus ama. A Bíblia diz que Deus entregou Jesus por mim e por você. E na hora de eu contribuir, dar de mim, isso envolve seus dízimos e ofertas, é claro. Mas é muito mais do que isso. É você quando abraçar uma causa na obra do Senhor, você não ser aquela pessoa que de data marcada ou de horário pré-determinado, de prazo de validade. Mas você ser aquele que serve, que dá de si, e o Senhor te abençoa, porque você está com o teu coração entregue à obra do Senhor com liberalidade, com voluntariedade, com intencionalidade. Você é um abençoador porque você tem desfrutado das inúmeras, inconfundíveis bênçãos do Senhor. Todos nós temos. Uma pergunta de avaliação para a gente poder sair desse primeiro item, a questão do contribuir de forma voluntária, intencional e pronta. Pergunta final. Responda na sua cabeça. Você é alguém que vive empurrado para servir? Ou contribui com a vida da igreja com intenção de abençoar? Responda bem. Você é uma pessoa que até serve, mas sempre empurrado.
sempre por causa de alguma circunstância, sempre porque alguma situação te pressionou a isso, ou você vai na direção das coisas de forma intencional, com o desejo realmente de abençoar? Responda bem essa pergunta, que daqui a pouco a gente vai orar. Se nós queremos ser homens e mulheres que abençoam, como o nosso querido Zé Barnabé, nós vamos precisar rever alguns conceitos, e um deles é esse. Você, de fato, contribui de forma intencional ou acidental? Segunda atitude que a gente tem que ter, se queremos ser pessoas abençoadoras, a gente tem que se envolver com os outros em profundidade. A gente tem que se envolver com as pessoas de verdade. Atos capítulo 9, anda um pouquinho na sua Bíblia aí, versos 26 e 27. Interessante que Barnabé some um pouco, agora do capítulo 4 até o 9, Barnabé dá uma sumida. E ele volta no capítulo 9, e vamos aqui para ele. Atos 9, 26 e 27 diz assim, vamos ler juntos? Algum outro aí dá uma acordada, vamos lá. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo servira o Senhor que lhe falara e como em Damasco lhe havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Interessante. Uma nova situação aqui está acontecendo. Saulo de Tarso, até então, grande perseguidor de cristãos, matou mesmo, perseguiu, prendeu, até ele ser despertado por aquele encontro glorioso no caminho para Damasco com o Senhor Jesus. Ele foi um perseguidor cruel à beça, e ele converteu-se num processo soberano e glorioso da parte de Deus, o alcançando naquela estrada. Isso deu um tremendo nó na cabeça dos judeus, ou dos cristãos já convertidos, melhor dizendo, aqueles crentes da igreja de Jerusalém, porque até então eles conheciam apenas o perseguidor de crente, o fariseuzão, o fariseu dos fariseus, Paulo, Saulo de Tarso, melhor dizendo, e foi num clima de suspeita, num clima tenso, que Saulo então é recebido como visitante na igreja de Jerusalém. Imagina, chegando aqui agora, o grande perseguidor de crentes entra aqui, todo mundo olha para aquele camarada entrando com um jeitinho de crente, com sua biblinha embaixo do braço, tal, e a gente começando a olhar, vocês procuram onde é que está o pastor, lá, os diáconos já correm, pastor, quem está entrando aí e tal. Deve ter sido alguma coisa assim, porque a imagem de Paulo era terrível, e de fato, era uma verdade, o camarada era complicado, mas ele tinha tido um encontro tremendo com Jesus, e ele foi colocado de lado pela igreja de Jerusalém por causa do seu passado. Eu não vou entrar nem nesse mérito agora, mas nós, um senso até de autopreservação, tal, a nossa tendência até que, nós fazemos isso até com Deus, né, irmãos? Nós gostamos de botar Deus na parede para ele provar que ele é Deus mesmo de vez em quando, né? Imagina um Saulo entrar aqui agora, até que ele provasse que ele estava convertido, ele tinha que dar algumas provas, né? E o pessoal estava mesmo meio cabisbaixo, meio preocupado. Mas Saulo estava cheio de vibração, cheio de fé, com essa nova vida que ele estava tendo em Cristo Jesus. Mas ele estava na igreja de Jerusalém sem amigos. Ele estava na igreja de Jerusalém isolado dentro da igreja. A coisa estava difícil. E aí que entra em cena nosso querido Zé. Nosso Zé Barnabé entra de novo no cenário. E foi ousado. Isso está implícito no texto, no contexto da história até aqui, não está explícito, ou seja, não está fácil de enxergar imediatamente. Mas para que Barnabé tenha podido dar esse testemunho de Saulo dentro da igreja, seguramente Barnabé envolveu-se com Saulo. E Barnabé deveria ter tido as mesmas incomodações, inquietações. Será que esse cara não vai me matar? Será que ele não está armando uma situação de chegar aqui de bom moço, de amigo de todo mundo, de repente montar uma emboscada e matar os cristãos todos, ou perseguir, jogar na cadeia? Isso deve também ter passado no coração de Barnabé. Mas ele teve uma atitude. A atitude de ir ao encontro de um camarada que poderia, de fato, estar convertido. E ele precisaria de ajuda. Ele precisaria de ser integrado. E ele gastou tempo. Na verdade, Barnabé, e aqui vocês vão me permitir uma inferência, uma citação de um camarada muito conhecido nos nossos dias.
Mas, na verdade, Barnabé aqui, ele foi um amigo de fé, irmão, camarada. Já ouviram isso de alguém? Ou do profeta Roberto Carlos? Besteira. Ele foi um amigo de fé, irmão, camarada. Saulo precisava de alguém que encostasse nele, ainda que com algum temor no coração, com algumas preocupações. Ele precisava que alguém parasse para ouvi-lo, ouvir a sua história, gastar um tempo, intencionalmente envolver-se, preocupar-se, estar ali. Ele fez isso, eu creio, realmente ele fez isso. E a consequência foi bacana. Ele fez aquele link de integração com aquele então perseguidor, agora convertido, dentro da igreja. Ele fez esse meio campo, integrando Saulo à igreja. E para Saulo, sem dúvida alguma, o nosso querido Zé, ele foi um consolo da parte de Deus para Saulo. Ele foi encorajamento da parte de Deus para Saulo. Aquilo deve ter renovado o ânimo de Saulo. Sabe o que o Zé Barnabé foi nesse momento? Ele foi uma ponte. Irmãos, geralmente nós somos pedágio. Raramente nós somos ponte. A gente geralmente faz assim no link com alguma pessoa: só passa por mim se fizer isso. Só se eu gostar. Só se me agradar. Só se me fizer algum bem. Raramente nós somos ponte, ligando um ao outro. Nossos interesses geralmente são mais exigentes do que a necessidade de sermos aqueles que integram, principalmente os novos convertidos, os novos na fé, ou aqueles que não temos tanta afinidade. Irmãos, temos que parar com isso. Você quer ser um abençoador? Quer? Amém? Então tem que aprender a ser ponte e não pedágio. Agora, tem um detalhe aqui importante. É no risco da profundidade que a gente realmente conhece as pessoas de verdade. E observe bem o que eu disse. É no risco da profundidade que a gente conhece as pessoas de verdade. Não é fácil você gastar-se em profundidade com alguém. Isso dá trabalho. Você vai descobrir coisas que talvez num relacionamento, numa convivência intencional, vá tirar você um pouco do seu conforto. Vai afetar um pouco o teu tempo depois do trabalho, chegar em casa, você tem que dar um pouco de tempo, além de para a sua família, ou para orar por aquela pessoa, ou para estar com aquela pessoa. Relacionamentos profundos dão trabalho. E é um risco. Você se expõe um pouco, a coisa é delicada. Mas é aí que você vai realmente saber quem é aquela pessoa. Eu creio que Barnabé só soube quem era Saulo depois que ele sentou ali e viu que ele não era, naquele momento ele não era mais o matador, o perseguidor. Ele agora era o irmão em Cristo Jesus, e para isso ele teve que sentar ali e talvez correr o risco de ser emboscado, ser preso, ser aprisionado e talvez morto. Mas para que ele conhecesse Saulo de verdade, ele precisou se envolver em profundidade. E eu digo a vocês, meus queridos irmãos, que a superficialidade na nossa convivência, nos nossos relacionamentos na igreja, é que faz a igreja ser egoísta. É a superficialidade na nossa convivência que faz com que a igreja seja preconceituosa, orgulhosa. Uma igreja que tem pouco em comum. Não podemos ser isso. Amém? Não podemos. Nós temos que nos comprometer intencionalmente a não sermos superficiais, mas sermos zelosos, cuidadosos, gente cuidando de gente. Isso é um risco, mas é uma bênção. Tanto para você, quanto para aquele que você abençoa. Então, partindo desse princípio, nós precisamos intencionalmente correr riscos se nós desejamos em Cristo Jesus ter atitudes abençoadoras, sermos pessoas que abençoam pessoas. E para a gente fechar, a terceira
atitude abençoadora do nosso querido Zé, do nosso Zé Barnabé. Irmãos, nós temos que cooperar com o crescimento da igreja. E quando eu digo crescimento da igreja, não estou apenas dizendo numérico, que faz parte também desse processo. Mas o crescimento no que diz respeito ao amadurecimento, o crescimento espiritual, o crescimento relacional, nós temos que ter esse comprometimento de cooperar com a vida da igreja. Atos 11, continue aí. Mais uma vez, Barnabé some um pouquinho e volta em Atos capítulo 11, versos... aí tem está 9 aqui no slide, mas esquece o 9, é de 25 a 26. Ou 25 e 26, e diz assim. Vamos ler juntos. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados... Que bacana, que legal. Irmãos, é bastante necessário dizer que ser uma bênção, abençoar outros, tem um propósito muito maior do que ser o irmão legal. Já viu que tem gente que gosta de abençoar para ser o irmão legal? Vamos naquele irmão, que aquele irmão faz isso para mim. Irmãos, ser um abençoador tem muito mais coisas inclusas nessa realidade do que ser o irmão legal. Infelizmente, não são poucos os que têm uma preocupação de ajudar, talvez para ganhar algum tipo de evidência, para ganhar algum título na igreja. É uma pena falar isso, mas é uma verdade. Mas não tem nada a ver com isso ser um abençoador. Ser uma bênção na vida das pessoas não é fazer as coisas para que os outros elogiem. Não tem nada a ver com isso. E aí, nosso Zé Barnabé surge mais uma vez, sendo qualificado. A palavra de Deus qualifica Barnabé de uma maneira muito valorosa para que ele seja um homem que abençoa. Veja aí na sua Bíblia, se não está no slide, capítulo 11, verso 24. Diz que Barnabé, estão aí? Verso 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Meus irmãos, eu creio que essas são as principais virtudes espirituais daquele que pretende ser um abençoador. Ser uma pessoa boa. Boa não é ser o bonzinho de plantão, não. Bom é aquele que fala o que precisa ser falado. Bom é aquele que ama sem pedir troco. Bom é aquele que faz pontes, não pedágios. Bom é aquele que obedece. Bom é aquele que serve. Bom é aquele que ama Jesus. Eu poderia sair fazendo mais um monte de coisas daquele que é bom. Eu creio que Barnabé era assim. Cheio do Espírito Santo e de fé. A gente quer abençoar, mas não quer buscar essas virtudes. Aí eu não passo do carinha legal, que eu sou legal enquanto me convém. Quando não me convém mais, eu não sou legal. Ou sou legal só com quem me convém. O abençoador, ele abençoa, ele não escolhe quem. E o legal escolhe quem vai abençoar. Quem você é? Tem que escolher, tem que decidir. A Bíblia apresenta aqui Barnabé em ação, dentro da comunidade da fé dos crentes. Estamos num contexto aqui de Barnabé sendo chamado pela liderança da igreja em Jerusalém para servir em Antioquia, uma nova igreja sendo fundada em Antioquia. Barnabé é convocado pelos líderes da igreja em Jerusalém para ir para Antioquia, mas para que o trabalho fosse bem sucedido. Barnabé, mesmo tendo essa oportunidade, esse destaque pela sua vida espiritual, ele não ousou fazer isso sozinho. Havia uma igreja nascendo em Antioquia. E o que ele fez? Tirando toda a vaidade, toda talvez presunção, ele pediu ajuda, ele chamou Saulo de Tarso, que fosse ajudá-lo. Ele trouxe Saulo para junto de si, para que eles dois, então, pudessem servir lá na igreja de Antioquia. Meus irmãos,
o ministério da igreja, eu tenho certeza, eu perguntar um por um aqui, você quer servir, você quer, eu quero. A questão é que a gente tem que entender que o trabalho da igreja não é trabalho de um só. O trabalho da igreja não é trabalho que um faz. Deus não colocou na igreja cavaleiros solitários ou mulheres maravilhas. Não é assim, isso não funciona, de forma alguma. Deus não quer uma igreja cheia de especialistas em trabalharem sozinhos. Não é assim que a igreja funciona. Mas é literalmente como nós temos ensinado e batido na tecla, e vamos continuar batendo. O ministério da igreja de Deus, ela é gente cuidando de gente. É um discipulando o outro, um encorajando o outro na comunhão dos santos em Cristo Jesus. É assim que a igreja abençoa. É assim que nós seremos abençoadores. Gente cuidando de gente. Barnabé não podia cuidar daquele povo sozinho. Ele trouxe Saulo para que eles juntos pudessem abençoar. Nós não vamos poder fazer diferença sozinhos, mas juntos podemos fazer um monte de coisas em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ter isso na cabeça. Há trabalho para todos na obra do Senhor. Nós temos, obviamente, funções diferentes, mas a obra é a mesma. E a gente precisa ter esse comprometimento, essa postura. Barnabé encontrou Saulo como companheiro. E o que aconteceu? Qual o resultado daqueles dois trabalhando juntos? Que está em vermelho aí. Lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... Olha o resultado, não foram crentes que estavam se chamando de crentes. Os incrédulos lá de Antioquia olhavam para os crentes da igreja batista de Antioquia e diziam assim, está cheio de cristão lá. Os incrédulos olharam para a igreja e eles foram identificados pelos de fora como cristãos. Como é que acontece lá no teu trabalho? As pessoas realmente olham para você e podem ver que você é um crente no Senhor Jesus? Os de fora estão vendo isso, irmãos. Seus colegas de trabalho, sua esposa, seu marido te vê em casa como um crente no Senhor Jesus? A gente tem que pensar isso muito seriamente e ter uma atitude realmente comprometida. Diferente disso, irmãos, não mais que a gente deseje que a igreja cresça, vai ser responsabilidade do pastor, vai ser responsabilidade do seminarista, mas a responsabilidade de ver essa igreja crescer e amadurecer é nossa. É gente cuidando de gente. Amém? Eu creio que dessa forma as coisas funcionam. Deus nos ajudou a pensar assim, olhando para o nosso querido Zé. E a minha proposta final é exatamente essa. Seja um Barnabé na vida de alguém, irmão. Tome essa decisão, intencionalmente. Seja um Zé Barnabé na vida da tua igreja. Talvez você não tenha nenhum Zé no teu nome, mas você pode deixar a tua marca abençoadora na vida de alguém. Por que você não está fazendo isso? Por que você não está agindo dessa forma? Então vamos lá. Precisamos ter uma atitude obediente, pronta e voluntária. Dispondo dos nossos bens, dispondo dos nossos talentos, nos dispondo, dando nosso ser para a obra, para o serviço do Senhor. Nós precisamos ser intencionalmente relacionáveis. Precisamos ser ouvintes confiáveis para as pessoas, acessíveis, construtores de pontes e não pedágios. Nós temos que fazer isso de forma consciente, deliberada. Vamos trabalhar juntos, irmãos, envolvidos na causa de Cristo, em projetos onde somente o nome de Deus seja exaltado e a gente esteja ali só como servo, com o desejo de glorificar a Deus e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Vamos fazer isso, vamos nos dedicar. Você pode escolher, você quer ser um ligador? Ou você quer ser um abençoador? Quem quer ser um abençoador, diga amém. Então, meu irmão, vamos ficar de pé e faça como Barnabé. Seja uma bênção e não um Zé qualquer. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, Pai amado, muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor nos dá o privilégio de pensar em verdades espirituais importantíssimas, ó Pai. Não podemos ser pessoas apenas de intenções. Precisamos ser homens e mulheres salvos por Jesus, que abençoam.
intencionalmente, ó Deus, vão na tua direção com o propósito de abençoar outros. Temos aqui o exemplo do teu servo Barnabé. Ajuda-nos, ó Deus, a que nós daqui a pouco possamos ser exemplos para outros. Que muitos Zés, Barnabés, Senhor Deus, estejam sendo despertados pelo Senhor aqui agora, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana em tudo dirigida, conduzida pelo Senhor. Ajuda-nos, Pai Santo, a termos uma atitude de submissão ao Senhor em tudo que fazemos, falamos, pensamos. Ajuda-nos, ó Deus, a mostrar o quanto te amamos e sermos identificados lá onde estivermos, no trabalho, na escola, ó Pai, onde for, na fila do banco, que as pessoas possam ver Cristo em nós, Senhor. Ó Deus Santo, eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro às necessidades de cada um no trabalho, ó Pai, na vida familiar, nos relacionamentos. Supre conforme o teu querer e a tua bondade e misericórdia. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas, Deus querido. Continua provendo a tua igreja, ó Pai, com trabalho, tendo cada um sustento para a sua casa e com essa capacidade para te obedecermos nessa área e todas as outras que precisamos ter de compromisso e obediência com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos conduz diariamente na tua vontade, ó Pai. Ajuda-nos a te honrar com o que falamos, com o que pensamos, com as nossas decisões, ó Pai. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.